Chega a ser difícil de acreditar que em pleno século XXI tenham coisas que ainda não conseguimos explicar, mesmo com todos os avanços científicos e tecnológicos. A história, o corpo humano, a natureza e o universo são coisas verdadeiramente maravilhosas, e é por isso que muitas coisas permanecem incompreensíveis. Por isso que no vídeo de hoje vamos acompanhar os 10 mistérios que a ciência não consegue explicar. A percepção extrasensorial é uma área de estudos da parapsicologia que estuda os indivíduos que conseguem utilizar além dos seus 5 sentidos convencionais. Essas habilidades são como se fossem sensitivas ou psíquicas. Pessoas com essas habilidades têm uma percepção mais apurada de eventos e objetos ao seu redor. Temos também a clarividência, a premonição, a retrocognição e a mediunidade. Todas estas áreas são ramos de estudo da parapsicologia, que é uma ciência que busca explicar e estudar esses fenômenos sobrenaturais e psíquicos que ainda estão longe de qualquer resposta. Experiência quase morte, EQM. Nós já fizemos um vídeo exclusivo desse assunto. Se você quiser assistir, basta clicar no link que aparece na tela. Muito se estuda sobre as experiências de quase morte, mas ainda não existe uma prova científica e nem um consenso científico sobre o assunto. Puma Punku significa porta de Puma e é a parte de um complexo de templos em Tiahuanaco. Ele é um dos mais importantes sítios arqueológicos da Bolívia, assim como os demais mistérios das arquiteturas antigas como Stonehenge e as pirâmides. As pedras de Puma Punku são o verdadeiro mistério. A modelagem das pedras é uma completa incógnita até os dias de hoje. Seus cortes são tão preciosos que só poderiam ter sido feitos com equipamentos a laser. Mas falando de séculos antes de Cristo, isso seria tecnicamente impossível. Objeto voador não identificado é um termo criado pela Força Aérea dos Estados Unidos para classificar os objetos voadores que não podem ter uma identificação adequada. Por mais que testemunhamos ou escutamos vários relatos famosos em todo o mundo, ainda não sabemos o que são de fato os OVNIs. Se for realmente de seres extraterrestres, estaria o governo manipulando as informações? Déjà vu. A palavra déjà vu vem do francês e significa já visto. Essa é aquela sensação familiar de ter estado em um local ou já ter passado por algum tipo de situação. É como se não fosse a primeira vez que aquilo aconteceu. Em 2008, uma psicóloga chamada Anne Clary sugere que o fenômeno possa ter algo a ver com a memória de reconhecimento. Ela tenta explicar como se a nossa vida já estivesse escrita ou pré-determinada. Por mais que o déjà vu não tenha uma explicação, ele é sem dúvida um fenômeno muito intrigante. Efeito placebo. Seria o seu corpo capaz de curar uma doença apenas acreditando que você está sendo curado? Sério, o efeito placebo é um verdadeiro enigma médico. Você está lá, doente, recebendo um tratamento com remédios e, de repente, você é curado. Mas aí alguém te explica que, na verdade, os seus remédios eram falsos. Que você estava tomando pílulas feitas de açúcar. Só que você se curou de verdade. Como explica essa situação? Infelizmente, a ciência ainda não consegue explicar realmente como funciona, até porque é muito perigoso e arriscado submeter um paciente real a estes métodos de pesquisa. A única coisa que sabemos é que a autocura existe e salva vidas no mundo. Fantasmas. Experiências humanas com fenômenos paranormais. Quem nunca? As referências e os relatos são tão antigos que não se sabe ao certo quando surgiu de fato. Mas a ciência convencional não consegue explicar os fenômenos, até porque são questões mais profundas envolvendo continuidade da alma após a morte e a existência de demais dimensões no espaço-tempo além do nosso mundo físico.
Alguns investigadores de fenômenos paranormais trabalham sobre esse assunto com a esperança de algum dia esse mistério seja resolvido. A alma. Se considerarmos que ela existe, a alma seria uma forma de energia, então deve ter uma massa relacionada a ela. Se a energia muda, a massa também muda. E se ela existe, sai do corpo quando uma pessoa morre. E em suma, ele vai perder massa. Em 1901, um médico americano fez uma experiência com doentes terminais, colocando eles sobre uma balança gigante. Quando a vida dos pacientes cessou, a balança se mexeu de forma repentina, como se algo tivesse deixando o corpo. Essa alteração foi de 21 gramas e então foi concluído que esse seria o peso da alma. Apesar disso, a ciência moderna ainda tenta encontrar evidências da existência de uma alma humana. Muitas pesquisas deste assunto estão no mesmo rumo das experiências quase-morte, porém não existem provas realmente conclusivas sobre o assunto. Triângulo das Bermudas. Esse ainda é um dos grandes mistérios modernos do mundo. Os poucos sobreviventes relatam histórias sobre deslocamentos temporais, interferência nos instrumentos de navegação, luzes estranhas vindas do céu e mudanças repentinas e violentas no tempo. Embora a ciência não consiga explicar, eles se esforçam para dizer que não acontece nada de errado, mas quem vivenciou diretamente os acontecimentos declararam que nos céus e mares do Triângulo das Bermudas acontecem coisas que estão além da nossa compreensão. Intuição. Intuição é a capacidade de compreender algo sem o uso de raciocínio lógico, análise ou estudos. Intuição também é conhecida como palpite ou instinto, uma sensação interior de saber algo ou prever uma determinada situação. A intuição existe e praticamente todo mundo já a vivenciou. O que é intuição? De onde ela vem? Alguns estudos do cérebro humano apontam para a glândula pineal. Dizem também que essa glândula seria a sede da alma. Seria a intuição uma das manifestações fascinantes da alma? A ciência ainda não pode dizer com certeza, mas não deixa de ser fascinante. Fala aí galera, beleza? Esse foi mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Se você gostou, então curta este vídeo e compartilhe para os seus amigos. E não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo e deixe a sua crítica também. Curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. O americano fez uma experiência com doentes terminais, colocando eles sobre uma balança gigante. Quando a vida dos pacientes cessou, a balança se mexeu de forma repentina, como se algo tivesse deixando o corpo. Essa alteração foi de 21 gramas e então foi concluído que esse seria o peso da alma. Apesar disso, a ciência moderna ainda tenta encontrar evidências da existência de uma alma humana. Muitas pesquisas deste assunto estão no mesmo rumo das experiências quase-morte, porém não existem provas realmente conclusivas sobre o assunto. Triângulo das Bermudas. Esse ainda é um dos grandes mistérios modernos do mundo. Os poucos sobreviventes relatam histórias sobre deslocamentos temporais, interferência nos instrumentos de navegação, luzes estranhas vindas do céu e mudanças repentinas e violentas no tempo. Embora a ciência não consiga explicar, eles se esforçam para dizer que não acontece nada de errado, mas quem vivenciou diretamente os acontecimentos declararam que nos céus e mares do Triângulo das Bermudas acontecem coisas que estão além da nossa compreensão. A quase morte, EQM. Nós já fizemos um vídeo exclusivo desse assunto. Se você quiser assistir, basta clicar no link que aparece na tela. Muito se estuda sobre as experiências de quase morte, mas ainda não existe uma prova científica e nem um consenso científico sobre o assunto.
Puma Punku significa Porta de Puma e é a parte de um complexo de templos em Tiahuanaco. Ele é um dos mais importantes sítios arqueológicos da Bolívia. Assim como os demais mistérios das arquiteturas antigas, como Stonehenge e as pirâmides, as pedras de Puma Punku são um verdadeiro mistério. A modelagem das pedras é uma completa incógnita até os dias de hoje. Seus cortes são tão preciosos que só poderiam ter sido feitos com equipamentos a laser. Mas falando de séculos antes de Cristo, isso seria tecnicamente impossível. Objeto voador não identificado é um termo criado pela Força Aérea dos Estados Unidos para classificar os objetos voadores que não podem ter uma identificação adequada. Por mais que testemunhamos ou escutamos vários relatos famosos em todo o mundo, ainda não sabemos o que são de fato os OVNIs. Se for realmente de seres extraterrestres, estaria o governo manipulando as informações? Déjà vu. A palavra déjà vu vem do francês e significa já visto. Essa é aquela sensação familiar de ter estado em um local ou já ter passado por algum tipo de situação. É como se não fosse a primeira vez que aquilo aconteceu. Em 2008, uma psicóloga chamada Annie Clary sugere que o fenômeno possa ter algo a ver com a memória de reconhecimento. Ela tenta explicar como se a nossa vida já estivesse escrita ou pré-determinada. Por mais que o déjà vu não tenha uma explicação, ele é sem dúvida um fenômeno muito intrigante. Efeito placebo. Seria o seu corpo capaz de curar uma doença apenas acreditando que você está sendo curado? Sério, o efeito placebo é um verdadeiro enigma médico. Você está lá, doente, recebendo um tratamento com remédios e, de repente, você é curado. Mas aí alguém te explica que, na verdade, os seus remédios eram falsos. Que você estava tomando pílulas feitas de açúcar. Só que você se curou de verdade. Como explica essa situação? Infelizmente, a ciência ainda não consegue explicar realmente como funciona, até porque é muito perigoso e arriscado submeter um paciente real a estes métodos de pesquisa. A única coisa que sabemos é que a autocura existe e salva vidas no mundo. Fantasmas. Experiências humanas com fenômenos paranormais. Quem nunca? As referências e os relatos são tão antigos que não se sabe ao certo quando surgiu de fato. Mas a ciência convencional não consegue explicar os fenômenos, até porque são questões mais profundas envolvendo continuidade da alma após a morte e a existência de demais dimensões no espaço-tempo além do nosso mundo físico. Alguns investigadores de fenômenos paranormais trabalham sobre esse assunto com a esperança de algum dia esse mistério seja resolvido. A alma. Se considerarmos que ela existe, a alma seria uma forma de energia, então deve ter uma massa relacionada a ela. Se a energia muda, a massa também muda. E se ela existe, sai do corpo quando uma pessoa morre. E, em suma, ele vai perder massa. Em 1901, um médico americano... Chega a ser difícil de acreditar que em pleno século XXI tenham coisas que ainda não conseguimos explicar, mesmo com todos os avanços científicos e tecnológicos. A história, o corpo humano, a natureza e o universo são coisas verdadeiramente maravilhosas, e é por isso que muitas coisas permanecem incompreensíveis. Por isso que no vídeo de hoje vamos acompanhar os 10 mistérios que a ciência não consegue explicar. A percepção extrasensorial é uma área de estudos da parapsicologia que estuda os indivíduos que conseguem utilizar além dos seus 5 sentidos convencionais. Essas habilidades são como se fossem sensitivas ou psíquicas. Pessoas com essas habilidades têm uma percepção mais apurada de eventos e objetos ao seu redor. Temos também a clarividência, a premonição, a retrocognição e a mediunidade.
Todas estas áreas são ramos de estudo da parapsicologia, que é uma ciência que busca explicar e estudar esses fenômenos sobrenaturais e psíquicos que ainda estão longe de qualquer resposta. Experiência